Boa noite. A Operação Estado de Emergência da Polícia Federal resultou hoje na prisão do ex-governador do estado, José Melo de Oliveira. A prisão e o cumprimento de mais 7 mandados de busca e apreensão fazem parte dos desdobramentos da Operação Maus Caminhos, que investiga desvios milionários da saúde do Amazonas, em um esquema criminoso de pagamento de propinas para privilegiar empresas acusadas de cometer irregularidades. O ex-governador do Amazonas, José Melo, foi levado em comboio para a sede da Polícia Federal em Manaus. A operação investiga crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa envolvendo a administração pública estadual na gestão passada. A investigação apontou que José Melo fazia parte do esquema criminoso de desvio de verbas da saúde do estado, desarticulado pela PF no ano passado. O ex-governador teria recebido propina, assim como ex-secretários de governo que foram presos na semana passada. O ex-secretário de administração e irmão dele, Evandro Melo, é suspeito de ter sido intermediário entre o médico Mohamed Mustafa, apontado como líder da quadrilha, e o ex-governador. De acordo com a Polícia Federal, velhinho era o termo utilizado por Mohamed para se referir a José Melo quando eram providenciados os pagamentos de propina. Mohamed tinha ligação com o Instituto Novos Caminhos, que possuía contratos firmados com o governo do estado como organização social. A Polícia Federal interceptou o diálogo entre o médico e a advogada Priscila Marcolino, também denunciada no esquema, em que ele pedia a ela que sacasse R$200 mil para que Mohamed ficasse com 500 mil em casa, pois havia recebido um pedido direto do ex-governador. Ainda de acordo com a PF, em outra ocasião, por meio de aplicativo de mensagens, Mohamed pede novamente a Priscila que realize um saque, pois José Melo e o irmão estavam implorando pelo recebimento de uma quantia de R$80 mil. No entanto, a investigação ela busca apurar, aprofundar esses valores e levantar com maiores detalhes quais foram os valores exatamente pagos. Conseguimos aprender aí, a gente está levantando os números exatamente, R$90 mil em espécie na casa dele. Em outro local de busca também apreendemos uma quantidade expressiva aí de dinheiro, que eu acredito que, eu não tenho o número exato, mas a gente espera que esteja em torno de R$300 mil em espécie. A esposa dele, ela está envolvida, as empresas dela tiveram movimentações atípicas e também que estão sob análise também o fundamento dessas movimentações. Análises feitas pela Controladoria Geral da União indicam que houve um aumento do patrimônio do ex-governador considerado incompatível com o salário que recebia de R$30 mil e revelam ainda compra de um imóvel de alto valor avaliado em cerca de R$7 milhões, além de reformas em sítio também de sua propriedade. Eu posso dizer que no momento há uma incompatibilidade elevada entre os rendimentos e os imóveis e os bens avaliados no presente momento. Desde 2014, as fraudes na saúde chegam a mais de R$100 milhões no Amazonas, segundo as investigações. O ex-governador do estado, José Melo, foi cassado no ano passado por compra de votos nas eleições de 2014. E para comentar a prisão do ex-governador José Melo e os desdobramentos da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, eu recebo no estúdio o cientista político e advogado Carlos Santiago. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao Banho de Cidade. Boa noite, Neto. E boa noite a você aí que está em casa. Carlos, a Operação Maus Caminhos da Polícia Federal investiga desvios milionários da saúde do estado e revela também um esquema de propina que envolve ex-secretários e chega agora ao nome do ex-governador José Melo. É uma operação que vai contra a corrupção de agentes públicos e por isso ela está sendo até comparada com a Operação Lava Jato. Respeitando as devidas proporções, dá para fazer essa comparação? Dá sim, Neto. É um reflexo desse momento que o país atravessa, um momento de que as instituições de fiscalização, as instituições do Poder Judiciário e, acima de tudo, as instituições de polícia estão num caminho de aperfeiçoamento do combate à corrupção, e essa operação hoje no Amazonas, por exemplo, que envolve o chamado Maus Caminhos, é fruto disso, é fruto do aperfeiçoamento da Controladoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal e em parceria com o Ministério Público Federal.
Eu acho que foi apenas um contrato que foi analisado, que deu fruto a essa operação, no caso da área da saúde, e que hoje a saúde, por exemplo, tem mais de 600 contratos, e eu acredito que o desdobramento, o aprofundamento, poderemos chegar a novos agentes públicos envolvidos nesse caso. E você falava que ainda esses desdobramentos começou ali com a Operação Maus Caminhos, com empresas, passou por uma segunda fase que envolveu ex-secretários, agora chegou o ex-governador. Parece que estava tudo muito bem amarrado, né? Está tudo muito bem amarrado e é uma bola de neve que pode chegar, inclusive, acabei de colocar, pode chegar em outros agentes públicos, inclusive, que tem foro privilegiado, que não pode ser investigado no âmbito aqui local, mas tem que ser analisado no âmbito, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, é para aguardar, acho que vai ter um desdobramento muito forte com relação a isso. E também temos aí experimentado as chamadas delações, né? Delações premiadas. Então, essas delações premiadas, se forem colocadas em prática, neste caso do Amazonas, muita coisa vem à tona. E aí que vem essa comparação, porque à medida que pessoas vão sendo presas, vão ocorrendo desdobramentos, mais pessoas sendo presas, novas operações, e parece que vem se desenhando isso aqui no Estado, né? Perfeitamente, quer dizer, tem essa relação com a Lava Jato, porque a Lava Jato hoje simboliza uma investigação profunda, uma militância judicial e uma agressão policial no combate, agressão positiva no caso, no combate à corrupção. Lembrando que já foram presos, por exemplo, 3 ex-governadores do estado do Rio de Janeiro. Agora está preso o atual deputado federal e ex-governador e ex-prefeito do estado de São Paulo, por exemplo, Paulo Maluf. Então, eu acho que no Brasil está se passando a limpo, e passando a limpo de uma forma muito contundente, porque as instituições de fiscalização, as instituições do Estado, por exemplo, no caso do Poder Judiciário, estão agindo de forma muito séria no âmbito da Justiça Federal. Agora, o que mais preocupa e choca a população é porque esses desvios, essas investigações apontam desvios na área da saúde. É justamente uma área delicada, que merece bastante atenção, e é de lá que está sendo tirado esse dinheiro, e isso choca, deixa a população enraivecida com isso. Perfeitamente. E também, junto com a saúde, com a educação, o orçamento da saúde é o maior orçamento que o Estado possui, né? Destinação desses orçamentos. Então, é lá que está, inclusive, nessas duas áreas que estão os ralos, segundo a própria CGU, investigação da CGU, análise da CGU, auditorias da CGU, demonstram que os maiores ralos de corrupção se dá no âmbito do orçamento da saúde e da educação. E um dado interessante é que o Amazonas, ele investe além, dentro da estrutura orçamentária, além do que o orçamento determina, que é 12%, 13%, investe quase 20%. Mas isso não é visível para a sociedade, para o cidadão comum, porque os lugares ou as unidades de atendimento à saúde continuam muito precários, sem equipes médicas, sem medicamentos, sem grande estrutura. Então, certamente, esses recursos de maus caminhos aí que estão sendo identificados pela Polícia Federal, pelo Ministério Federal, pela CGU, certamente está faltando nessas unidades de saúde. Me parece que deveria ser melhor aplicado esses recursos, né? Exatamente. Então, cabe ao cidadão também fazer sua parte. O ano que vem tem novas eleições e esperamos que o cidadão vote de forma consciente, de forma cidadã, porque muitos que estão aí na eleição não deveriam nem participar. Esse tipo de prisão aí às vésperas de uma eleição geral para deputado estadual, deputado federal, o que isso traz de reflexos para essa eleição do ano que vem? Acima de tudo, um reflexo de que a sociedade ela é condutora do seu destino, né? Se há um governante que acabou de ser cassado e agora está sendo preso, é porque também ele passou pelas urnas e foi, por exemplo, votado. Então, cabe à sociedade, no ano de 2018, que é eleições diretas que envolve a presidência da República, que envolve governadores de Estado, que envolve a Câmara Federal, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa do Estado, as vagas na Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho que o cidadão tem que ser mais consciente do seu destino e tem uma grande arma, que é o voto. Muito obrigado, Carlos Santiago, pela participação. Conversei com Carlos Santiago, cientista político e advogado. Muito obrigado.
Uma lei que prevê multa para quem for flagrado jogando lixo nas ruas de Manaus pode entrar em vigor no ano que vem se a Prefeitura de Manaus sancionar um projeto que já foi aprovado na Câmara Municipal. A prática de jogar lixo na rua pode estar com os dias contados. É que quem for flagrado no ato de sujar a cidade poderá receber multa. O projeto já tramitou há 5 anos na Câmara Municipal de Manaus, mas foi derrubado. Em 2017, o vereador Plínio Valério voltou a apresentar o projeto e veio à aprovação. Agora a gente conseguiu, reapresentou em abril e aprovou. A lei já é lei, mas só vai mesmo ser aplicada quando a Prefeitura sancionar, que é um ato do prefeito Arthur, que eu não vejo por que ele não sancionar. O vereador explica como deve funcionar a abordagem. É o flagrante, né? Os fiscais vão ter que flagrar. Se a pessoa que for flagrada não quiser se identificar, ela pode ser levada à delegacia. A lei prevê isso. Mas que o objetivo da proposta é conscientizar as pessoas a não descartar lixo em qualquer lugar. E a população aprova esse tipo de punição ao imaginar uma cidade mais limpa e agradável. Tem que punir, né? Porque isso já é uma imundícia, né? Olha a rua como é que tá aí toda, né? Toda suja aí. E quando não houver local adequado para jogar lixo na hora que você precisa, aí vai da conscientização de cada pessoa, como diz o seu Damião. Em primeiro lugar, ter consciência do que faz. Porque muitas pessoas falam o que quer, mas não sabem o que fala. Faz o que quer e não sabe o que faz. Não é verdade? Então tem que analisar, pensar para poder fazer. Ter local de colocar, aí vai ter que ter, né? Vamos agora saber a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Apuí, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, com mínima de 25 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Barreirinha, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. E em Ipixuna, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 25 e a máxima de 32 graus. Moradores do Parque das Garças, na zona norte de Manaus, denunciam a falta de infraestrutura adequada nas ruas, que estão tomadas de buracos ou até sem asfalto. O local visto nas imagens pode parecer apenas uma rua sem asfalto, mas a cena de falta de pavimento ou asfalto precário se repete nas vias do bairro Parque das Garças, na zona norte de Manaus, e causa muito mais problemas que apenas a falta de urbanização adequada. Esses buracos aqui, eles são muito perigosos quando nós estamos com criança, na verdade, que quando eu vou para o posto, ele fica muito perigoso por causa que a gente pode se escorregar, cair. Na rua Lírio da China, outra via com diversos buracos, o que era para se tornar um simples trajeto no retorno para casa, vira uma verdadeira aventura indesejável. É lamentável para muita gente que conhece isso aqui, que mora. Às vezes, quando um carro está na porta, o outro não pode passar. Quando está chovendo, você não pode sair nem para comprar o pão. Eu tenho pessoa de cair aqui na minha porta, de carro ficar atolado, de muita dificuldade, né? Além da falta de asfalto, o mato já cobriu o que era para ser a calçada e invade a rua. Segundo a moradora, a prefeitura tem conhecimento da falta de urbanização nas diversas ruas do bairro, mas não toma as devidas providências. E, por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Manaus informa que as ruas do bairro Parque das Garças já fazem parte do cronograma de obras da Secretaria. Agentes do Manaus Trans realizam operação Vaga Legal no centro de Manaus para retirar placas, cones e outros obstáculos usados para reservar estacionamento em vias públicas. Cones, cavaletes e até cadeiras. Tudo para reservar uma vaga na via, no centro de Manaus. Só que essa prática irregular tem sido coibida por agentes do Manaus Trans que realizam a operação Vaga Legal. Às vezes os moradores eles se acham donos, né, da frente da residência deles. No caso, a residência deles começa da parede para dentro, né, do lote lindeiro. Aí a gente tenta coibir esse tipo de ação, né,
esse tipo de situação com essas ações que a gente está montando ao longo do ano. Essa é a segunda operação só esta semana. Os materiais retirados são levados para a Base Sul, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, para descarte, destruição ou reaproveitamento. Além de acabar com a ocupação ilegal das vias, a retirada desses obstáculos também facilita o acesso para o pedestre. Segundo Manaus Trans, a ação foi intensificada nessa época do ano. A gente traça as nossas rotas antes, aquilo que você viu é um briefing inicial que a gente faz antes de cada operação, definindo as rotas que a gente vai passar, que são rotas que a gente, durante as fiscalizações durante o dia, a gente já percebe que há essa reserva de vaga por pessoas, moradores, flanelinhas, né? A prática pode ser denunciada ao plantão do Manaus Trans. O número é 0800 092 1188. A Fundação Estadual do Índio realizou hoje o primeiro diálogo sobre manejo comunitário e produtos florestais em terras indígenas. Isso para discutir os problemas sobre sustentabilidade ambiental e econômica a esses povos. Os povos indígenas querem alcançar a valorização sociocultural e apresentar alternativas de renda sustentável. A gente quer a nossa terra protegida, queremos a nossa terra demarcada, nós queremos nossa terra fiscalizada e nós queremos o nosso direito como cidadão também indígena, como povos indígenas, como está no Estatuto. O Marcos Apurinã veio do Rio Purus, no município de Boca do Acre, representando seu povo no primeiro diálogo sobre manejo comunitário e produtos florestais em terras indígenas, que reúne instituições e vários representantes indígenas. O objetivo do evento é discutir o fomento da economia em terras indígenas com a execução e implementação de políticas públicas. O governo nos determinou que fizesse uma convocação de todos os atores, dos entes federais, municipais e estaduais, para iniciar um diálogo de como ordenar as atividades do etnodesenvolvimento em terras indígenas de forma inteligente. E a gente está começando pelo etnoturismo em terras indígenas e agora pelos produtos florestais, que são os madeireiros e não madeireiros. Durante a discussão, foi destacado propostas de manejo sustentável para a geração de trabalho, renda e agregar valor aos produtos produzidos pelos indígenas. Somente com geração de trabalho e renda, com políticas inteligentes, respeitando, sobretudo, a cultura desse povo, as tradições, é que nós podemos realmente construir um Brasil verdadeiramente cidadão. O paratleta amazonense Brandon Christian, recordista das Américas no lançamento de dardo, mora em São Paulo, mas está de férias em Manaus e projeta um 2018 vitorioso. Durante a folga, ele aproveita para treinar e ainda arruma tempo para ajudar a mãe no trabalho que ela faz para ajudar na renda da família. Superação e força de vontade são duas palavras que Brandon conhece bem. Com 13 anos de idade, foi diagnosticado com doença ocular que ocasiona a perda progressiva da visão. Mas mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu do seu sonho. Foi aí que ele começou a se dedicar ao esporte e, com pouco tempo de treino, se destacou na modalidade lançamento de dardo. Há 2 anos, o paratleta precisou largar a família em Manaus para morar em São Paulo. O meu sonho desde criança sempre foi ser um atleta, né? Eu sempre tive essa vontade, esse desejo e como qualquer outro menino dentro do Brasil, meu sonho era ser jogador de futebol. Só que por conta dessa doença que eu tinha na minha visão, eu não sabia na verdade que eu tinha essa doença. Então eu fazia tudo como um menino comum fazia, entendeu? Pulava, corria, saltava, fazia tudo e seguia a vida. Quando ele estava trabalhando comigo, aí dava um determinado tempo, ele saía para os treinos, ia para a escola, sempre foi um aluno maravilhoso, um filho nota 10, entendeu? Muito carinhoso e é um menino muito determinado. Mesmo de férias na capital amazonense, os treinos não param. Ele continua se preparando para os novos desafios. E ano que vem vai ser um ano repleto de competições também. Não é o nosso principal ano, né? Porque em 2019 tem o Pan-Americano e em 2020 tem as Paralimpíadas. Mas é um ano extremamente importante também para a gente melhorar. E tem competições importantes. Vai ter Jogos Pan-Americanos universitários, vai ter o Campeonato Brasileiro também, que foi onde eu pude bater os recordes esse ano. E tem algumas outras competições internacionais que estão nos nossos planejamentos. Talvez Colômbia, Estados Unidos. A gente está verificando qual que seria a melhor possibilidade.
Boa sorte ao Brandon. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.